Glória a Deus. Vamos lá, mais uma lição, Escola Bíblica Betel Dominical. Ô glória! Lição de número 4, 25 de janeiro de 2026. Título: Os discípulos de Cristo e a tentação. Hoje nós vamos tratar da tentação. Aleluia! Você está sendo tentado? Aí você vai aprender aqui como vencer a tentação. Ô glória a Deus! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de dar um joinha, compartilhar, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Glória a Deus. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Nós temos aqui o nosso texto áureo, a verdade aplicada e os objetivos da lição. Texto áureo, Provérbios 1 e 10. Provérbios 1 e 10. Filho meu, se os pecadores com bandices te quiserem tentar, não consista. Provérbios 1.10. A verdade aplicada. Com a graça de Deus, é possível vencer as tentações, perseverando em oração e vigilância. Olha que interessante a nossa verdade prática. Com a graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merece, eu não mereço. Mas Deus ele nos dá graça. Aleluia. É possível, significa que é possível o quê? Vencer as tentações. Como que eu posso? Perseverando em oração e vigilância. Aleluia. Objetivos da lição: ressaltar que Jesus venceu as tentações, reconhecer que ceder à tentação leva ao pecado, porque ser tentado não é pecado. Agora, ceder à tentação é pecado. Saber que não ceder à tentação é honrar a Deus. Então, nós vamos nos fortalecer. Mateus capítulo 4 é o texto de referência. Nós vamos ler do 1 ao 7. Eu gosto assim, porque assim fica mais fácil para mim poder explicar para você. Fica mais expositivo. Você pega Mateus capítulo 4 do 1 ao 7. Aí você pega do 1 ao 7 e você vai tratar só desse texto. Eu gostei muito desse ponto aqui. Mateus capítulo 4 do 1 ao 7. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Quem conduziu Jesus? O Espírito. Para onde? Para o deserto. Quem conduziu Jesus? O Espírito. Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, olha aqui, ó, primeira lição. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia. Que fala da humanidade de Jesus Cristo. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele tinha fome. Mostra a natureza. E chegando-se o tentador chegou e disse: se tu és filho de Deus. Espera aí. Nós vamos ver que lá em Mateus capítulo 3, do batismo de Jesus, ele vai falar da Trindade, que Deus brada lá do céu, lembra? Este é o meu filho amado. Jesus já tinha dito lá, Deus já tinha bradado lá no batismo de Jesus. Deus tinha bradado: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Deus disse lá, bradou. Ali nós vamos ver Deus bradando, o Espírito Santo como uma pomba e Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver a trindade explícita ali em Mateus capítulo 4. Começa ali a ascensão do ministério de Jesus. Jesus é batizado, a pomba pousa em Jesus e o Pai brada lá de cima: este é. Olha aí. Se tu és, olha a dúvida aqui. Cuidado com a dúvida. Cuidado com a sutileza. Cuidado. Se tu és, ele gosta de pôr dúvida. Manda que essas pedras transformem em pães. Espera aí. Jesus não tem que obedecer ele, não. Que negócio. Nós vamos trabalhar nesse texto aqui. Ele, porém, respondendo, a resposta de Jesus: está escrito. O que Jesus respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 6. E disse: se tu és, mais uma tentativa, filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha que já mudou de estratégia, ele já foi para a Bíblia.
Por isso que o crente tem que vigiar, ficar atento. Quando o pregador estiver lá pregando a palavra do pastor, você tem que abrir a Bíblia. Eu vejo muito crente com a Bíblia fechada. Irmãos, tem que ser um crente beriano. Está pregando lá, você está aqui acompanhando. Lembra de Paulo? Paulo estava em Beré, os crentes, vou pera aqui. Mesmo sendo Paulo. Tem que acompanhar, a Bíblia tem que estar aberta. Eu vejo muito a Bíblia dos crentes tudo fechado. Não, meu irmão, tem que estar a Bíblia aberta, acompanhando o texto. Não. Vamos lá? 7. E disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a introdução, igreja. Faz parte da realidade da caminhada cristã o lidar com as tentações. O termo tentação no grego possui vários sentidos. A abordagem dessa lição enfatiza o sentido de conduzir a má ação ou incitação ao pecado. Veremos que o próprio Senhor Jesus enfrentou tentações, mas sem pecado. Hebreus 4:15. É possível e também necessário que o discípulo de Cristo não ceda às tentações. Para tanto, é indispensável andar em espírito, orar em todo tempo e ter constante vigilância. Jesus não tem pecado. Aleluia. Nós vamos ver que o primeiro Adão caiu no jardim. E Jesus é considerado como o segundo ou como o último Adão. Só que o primeiro caiu no Éden. Mas o segundo venceu Satanás no deserto. Porque vencer em casa é muito bom, mas vencer na casa do adversário é melhor. Esse é o seu Deus. Jesus venceu Satanás no deserto. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Esse é poderoso. Esse é tremendo. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Isaías diz que é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Aleluia. Olha aqui o nosso texto de referência. Vamos abordar aqui esse texto por isso que eu achei profundo, irmão. Aí dá pra gente pregar aqui expositivamente nesse texto. Vamos trabalhar muito nesse texto de referência. Olha aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo, meu primeiro ponto aqui, ele não é um ser místico, um lendário, mas ele é um anjo caído, maligno, perverso. Ele não tira férias. Ele veio para roubar, matar e destruir. É a finalidade dele. A tentação não é de Deus. A tentação, perceba que ela vem na hora mais esplêndida da sua vida. Quando está dando tudo certo, no momento que você recebeu uma vitória, toma cuidado. Não ensaride as armas. O tempo que você está mais ali, cuidado. Vigilância. Fique atento. Nós temos o que? Como nós vamos lutar? As nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. Efésios 6, você tem armas ali. Escudo da fé, couraça da justiça, o capacete, ó, para tampar aqui, ó, cinturão da verdade. Nós vamos ver que Jesus acabou de sair do Jordão, cheio do Espírito Santo. Olha que interessante, ele saiu do Jordão cheio do Espírito Santo. Jesus saiu da água do batismo para o fogo da tentação. Você vê que Jesus estava saindo da água, Deus confirmando, este é meu filho, para ser tentado. O diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus. Não é porque você e eu somos filhos de Deus que o diabo vai nos afastar. A Bíblia diz, resistir quem? Ao diabo. E ele fugirá de Deus. Temer a Deus e resistir ao diabo. E também nós podemos estar cheios do Espírito Santo, mas o diabo não se afasta. Ele sempre vem com sutileza. Vigiar, meu irmão. Vigiar.
O diabo tenta Jesus com o quê? Com a própria Bíblia aqui. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a outra tentativa do diabo. E diz, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Ele já distorce a palavra de Deus. Lembra lá no jardim o que a serpente disse? É isso mesmo que Deus disse? Colocando dúvida no casal, colocando dúvida na mulher. Cuidado com a dúvida. Dúvida não é de Deus. Ele distorceu ali no Salmo. Você vê que distorceu ali o Salmo 91. Ele conhece Bíblia. Mas ele é um péssimo exegeta. Ele distorce a palavra de Deus. Amém? Jesus nos ensina. Mateus capítulo 6, versículo de número 13. Vamos ver? Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 16. Nós vamos ler muito texto, porque e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, Mateus capítulo 6, nós vamos ver que da oração e do jejum. Né? Os discípulos, Senhor, nos ensina a orar. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estais no céu. Santificado seja o teu. Então, Jesus está ensinando os discípulos a orar. Jesus vai nos ajudar a vencer as tentações. Oh, glória a Deus. Mateus 6, capítulo 3. Em relação ao futuro, devemos pedir livramento da tentação. A tentação em si mesmo é pecaminosa. Mas se nós caímos em tentação, pecamos contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Vamos avançar um pouquinho aqui, igreja. Jesus ensina a resistir à tentação. Foi o que eu disse, Mateus capítulo 6, versículo 13. Estamos fadados a enfrentar tentações ao longo da vida. Por isso, Jesus nos ensinou a orar ao Pai, para que não nos deixe cair em tentação. Mateus 6 e 13, que eu li com a igreja. Jesus também nos manda vigiar e orar para não ceder às tentações. Mateus 26, 41. Que podem surgir em diferentes áreas e dimensões da nossa vida. Vamos trabalhar um pouquinho nesse texto? Mateus 26, 41. Jesus está ali no Getsemane. Vamos ler ali, para ficar mais. Mateus 26, 41. Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 41. 26, 41. Nós vamos ver aqui o título Jesus no Getsemane. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra dos inimigos? Nós temos 4 inimigos. A carne, o inimigo das nossas almas, o mundo e nós mesmos. A carne, nós temos que vigiar. Jesus não apenas orou no Getsemane, mas também ordenou, é uma ordem, que os discípulos orassem. Então perceba, oração, irmão, não, é uma ordem. O dever de orar é um dever, irmão, é uma ordem. Jesus ordenou. Nós temos que orar. E apontou a vigilância e a oração como modo de escapar da tentação. Olha aí. Como que você vai escapar da tentação? Orando e vigiando. Olha as armas que nós temos. Você quer sair da tentação? Orando, vigiando a todo tempo, para não que tenteis em tentação. 1.1. Jesus foi tentado no aspecto físico. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Foi o que eu disse, a natureza. Ele era homem. Satanás então sugeriu a ele que transformasse as pedras em pães, revelando ser o Filho de Deus. Mateus 4, 2 e 3. Contra essa tentação, Jesus usou a Escritura. Está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Vamos avançar? 1.2. Jesus foi tentado a testar sua filiação divina. Satanás levou Jesus à parte mais alta. Interessante, né? Cuidado, não sobe muito não. Cuidado. Lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu para ver Jesus, mas não sobe muito alto não. Para ver Jesus tem que subir, mas não suba muito alto. Mas para entrar na sua casa tem que descer. Desce. Jordão significa aquele que desce, tem que descer. Tem que se humilhar nos pés do Senhor. Para que ele entre na sua casa tem que descer, se humilhar. Zaqueu subiu, mas para Jesus entrar na casa ele teve que descer. Não suba muito alto não. Cuidado que a gente leva muito alto, cuidado com isso. E eles lançando daqui porque os anjos de Deus o guardariam. Olha a outra proposta de Satanás. Mateus 4, 5, 6. Assim ele tentou induzir Jesus, Senhor, a duvidar de que Deus realmente o capacitaria a cumprir sua missão, citando Salmo 91, 11 e 12. Porém o inimigo omite uma parte do versículo. Ele distorce. A sutileza, toma cuidado. Mas Jesus insistiu também com as escrituras. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 6.16. Por isso que nós tratamos aqui. Toma cuidado. Ele usa a palavra. É a estratégia dele. Cuidado que ele distorce a palavra. 1.3. Jesus foi tentado no aspecto da ambição pelo poder. Jesus foi tentado no aspecto da ambição pelo poder. Satanás, na terceira tentação, 3 vezes ele tentou Jesus. A Bíblia diz que ele deixou Jesus por algum tempo. Ele continuou. Mas Jesus venceu. É assim. Ele vai, depois ele volta. A Bíblia diz que ele está ao derredor. Então nós temos que vigiar, irmão. Mostrou muitos reinos a Jesus. Ele ofereceu poder terreno sobre eles. Mas Jesus não precisava do poder de Satanás, porque tem o poder do Pai. O inimigo tentou fazer com que Jesus desistisse de seguir o caminho da rejeição, do desprezo, da cruz, mas Jesus manteve o foco. Ele tinha uma missão a cumprir. E novamente usa as escrituras, Deuteronômio 6,13, que lhes são preciosas. Cumprir a missão sem quebrar os princípios e de acordo com o plano divino. Ele tem um plano. Nós vamos ver que Deus planejou a nossa salvação, ou a Trindade. O Filho, o Deus Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo vem e nos cela. O Pai planejou a minha salvação na eternidade, o Filho vem e cumpre a missão do Pai, que é o quê? Morrer na cruz. E o Espírito Santo vem e nos convence, vem e nos cela com o Espírito Santo. Olha a Trindade aparecendo aí na salvação. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo vem. Aleluia, com glória. Vamos lá? O diabo tenta tirar proveito das nossas necessidades. Ele tentou Jesus com pão. Jesus, como homem, estava faminto, com fome. Lembra de Pedro? O que Pedro estava? Pedro estava seguindo Jesus de longe. Cuidado com isso. O diabo tenta no ponto forte, ele vai tentar. E no ponto fraco. Às vezes fala, não, para isso aí eu não tenho problema. Toma cuidado. E no ponto fraco. Paulo diz, porque quando sou fraco é que eu estou forte. Quando eu sou fraco é que eu estou forte. O diabo questiona a bondade de Deus. O que ele vai dizer? Se Deus é tão bom, por que você está com fome? Se Deus é tão bom, você é filho de Deus, por que você está passando essa luta? Cuidado com isso. Cuidado. As tempestades, elas não vêm para nos matar, elas vêm para nos ensinar. Não confunda provação com tentação. Deus prova para aprovar. Quem tenta é o diabo. Deus prova. Deus não provou? Provou Jó. Provou Jó, foi aprovado. O que Paulo diz? Timóteo, seja um obreiro aprovado, do que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O diabo explora as circunstâncias das diversidades.
Se tu está, se tu és, se tu está, por que está só? Se tu é filho de Deus, por que você está só? Será que o pai abandonaria os seus filhos? Olha o que ele coloca. Se tu és filho de Deus, por que você está só? Será que o pai abandonaria seu filho? Olha a sutileza. Se tu está no deserto, este é um lugar para um filho de Deus, deserto. Irmão, no deserto é onde a gente ouve Deus falar. Deus ensinou seus filhos no deserto. O deserto é passagem. O deserto, aleluia, é processo. É no deserto que a gente ouve a voz de Deus com mais facilidade. Deserto não é seu lugar. Deserto é passagem. O diabo percebe que Jesus está comprometido com o reino de Deus e então oferece os reinos desse mundo. Como que ele vai dar alguma coisa se ele não tem nada? Ele é mentiroso. Tá vendo? Vamos avançar, igreja? 2. A tentação durante a caminhada. Durante a jornada cristã, o discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. Caso contrário, poderá afetar negativamente sua vida de santidade e comunhão com Deus. Satanás tenta os crentes assim como fez com Jesus no deserto, Mateus 4. Em outra ocasião, Jesus falou com seus discípulos acerca das tentações, Lucas 22, 28. Passar por tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Mas ceder à tentação, sim. Você não pode flertar com pecado. Tem que vigiar. 2.1. Todos somos tentados. Por mais que a nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem. Os dias maus, Paulo fala dos dias maus. E precisamos ser vigilantes o tempo todo. A mídia, em geral, dita comportamentos, ideologias que não condizem com os princípios cristãos. Evitá-los nem sempre é fácil evitar, né? Vamos lá, 2.2. A tentação nos desejos da carne. A tentação é como uma mola propulsora, que arremessa o ser humano para dentro das situações pecaminosas. A Bíblia nos revela que Davi não resistiu à tentação ao ser atraído pela beleza de Betseba, enquanto se banhava, 2 Samuel 11, 2 e 4. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação, adulterou e ainda tramou a morte de Urias, um homem fiel a ele. 2 Samuel 11, 14 e 17. Davi poderia ter resistido àquela tentação, mas deixou de dominar por ela. Nós vamos ver que o pecado já começou lá, irmão. O pecado não é da noite para o dia. O pecado ele já vem brotando no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque o pecado não é da noite para o dia. O pecado já vem brotando. Já vem brotando. Já vem nascendo. O inimigo ele é sujo. Amém? Vamos lá? O diabo, irmão, ele é estelionatário. Ele promete, mas ele não tem nada. Tudo isso te daria mentira. Aí nós vamos ver que a tentação durante a caminhada cristã. Nós vamos ver que esse episódio nos ensina a necessidade de estarmos, meu irmão, vigilantes. Mantemos vigilante, a vigilância. Não ensarilhe as armas. Nós temos que ficar vigilante. Há momento mais perigoso do que depois de uma vitória. Nós temos que tomar cuidado. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. O diabo tenta tirar proveito das nossas necessidades. O diabo nos tenta em nosso ponto fraco e nosso ponto fraco. Ele tentou Jesus de diversas formas. Ele muda a tática. Nós vamos ver que ele se afastou de Jesus por algum tempo oportuno. Isso nos ensina a necessidade de nos mantermos sempre vigilantes. Vamos avançar aqui. 2.3. Tentação na área material. Deus deseja que sejamos vigilantes e atentos às muitas artimanhas do diabo. 1 de Pedro 5:8. A lista varia de pessoa para pessoa. O servo do profeta Eliseu, Geazi, foi tentado a aceitar os presentes de Eliseu, recusou e cedeu à tentação, pecando. Ele seguiu. Naamã mentiu acerca do que Eliseu disse e se apossou dos presentes. 2 Reis 5, 16, 24.
Então foi amaldiçoado com lepra, 2 Reis 25, 26, 27, embora andasse ao lado do santo homem de Deus. 2 Reis 4 e 9, Geazi agiu fora da vontade de Deus. Nós vamos ver aqui que Geazi, né? Olha os exemplos aqui. Nós temos que tomar cuidado, vigiar, irmão. Vigilância, oração. Vamos terminar, vamos concluir aqui, ponto de número 3, a tentação não vem de Deus. Tá vendo? A tentação não vem de Deus. A provação vem, mas a tentação não. Ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Tiago 1,13. Deus não coloca o mal no nosso caminho. Por isso, o discípulo de Cristo, ceder ou não à tentação, passa por uma decisão pessoal. Mateus 5, 28, Romanos 8 e 3. A tentação não vem de Deus. Tiago 1,13. Como lidar de forma sábia as tentações? As provas são teste enviado por Deus, que eu disse, as provas são teste enviado por Deus, mas e as tentações? São armadilha enviada por Satanás. Não culpe Deus pela tentação. Deus provou Abraão, provou, e Abraão foi aprovado. Deus provou Jó, e Jó foi aprovado. A prova vem para nos santificar, e a tentação vem para nos derrubar. Amém? Ter uma vida, como nós podemos vencer? Agora nós vamos aprender a vencer a tentação. Primeiro ponto, ter uma vida de intimidade com Deus. Como você vai vencer a tentação? Ter uma vida de intimidade com Deus. Jesus tinha prazer no Pai. Ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus viveu na plenitude do Espírito, foi guiado, foi dirigido. Ter a palavra de Deus no nosso coração. O salmista escrevia a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. Jesus usou a palavra para vencer o diabo. Nós temos nossas armas espirituais. 3.1. A força para resistir. O cristão deve ser cauteloso em identificar as tentações que possam ser comparadas a ratoeiras prontas para nos prender e aniquilar, e se não estivermos firmes na presença de Deus. Mateus 26, 41, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10 e 12. Portanto, devemos orar a Deus para sermos livres do mal e fortalecidos para resistir a tudo que nos afasta do propósito divino. 3.2. A oração para vencer a tentação. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. Jesus ressalta essa importância ao advertir seus discípulos a orar para que não caia em tentação. Lucas 22, 40. É indispensável ao discípulo de Cristo cultivar uma vida diária de oração, priorizando o uso do tempo e o esforço, pois na natureza humana e o inimigo busca nos direcionar no sentido contrário à oração. Orar em todo tempo nos faz parte das atitudes necessárias da luta diária para não ceder às tentações. Mateus 26, 41, 1 Tessalonicenses 5, 17, Paulo vai dizer, orar em todo tempo. Jesus vai dizer, o dever de orar sem cessar e nunca esmorecer. 3.3. Fugir da tentação é uma estratégia. José resistiu à tentação ao fugir da mulher de Potifar. Gênesis 39, 12. Ele era um homem jovem, formoso, a quem ela passou a sediar, dizendo, deita-te comigo. Gênesis 39, 6 e 7. José, porém, era um homem íntegro, temente a Deus, por isso preferiu fugir a ceder àquela oferta. Anos mais tarde, José foi exaltado por sua atitude, mostrando que fugir à tentação é uma estratégia para não cair em pecado. Estamos aqui no término, né, concluindo. O que nós temos que aprender? Ter uma atitude de resistir ao diabo. Não devemos superestimar o diabo, mas resistir. Depois que o diabo bateu em retirada, olha que maravilha, os anjos chegaram para servir Jesus. Oh, glória a Deus. Depois que o diabo bateu de retirada, os anjos vieram para servir. Agora é a vitória. Você lutou, Deus te deu a vitória. Olha aqui. Depois da luta, a vitória.
Depois do vale, o manancial. Depois da fome e o jejum, um banquete servido por anjos. Mas nós temos que perseverar. Nós temos que insistir. Não abaixe a cabeça. Levanta a sua cabeça. O meu e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É fácil, não. Foge. Se não dá, foge, meu irmão. Faz como José. Foge das tentações. Foge, meu irmão. Não vai, não. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão, meu irmão. Mas cuidado, meu irmão. Toma cuidado, irmão. Não fique flertando o pecado. Conclusão. As tentações fazem parte da nossa caminhada nesta terra, mas não podemos deixar que elas impeçam nossa entrada no céu. Orar e fugir são, portanto, estratégias que devemos usar para vencer as tentações e não pecar. Deus, ele tem várias, nós temos várias formas de falar com Deus. Temos, mas para a gente chegarmos a Deus, só tem uma forma de falar com Ele, através da oração. Deus, ele tem inúmeras formas de falar conosco. Ele fala usando a vida de uma pessoa, ele fala através da sua palavra, ele fala por atitudes, ele usa pessoas para falar conosco. Não é assim? Mas nós só temos uma forma de falar com Deus. É através da oração. O que eu sempre falo, não é profecia que abre os céus. Os céus não se abriu quando Elias profetizou. O céu se abriu quando Elias orou. Quando Jesus orou, o céu se abriu. Significa que se você orar, os céus podem se abrir. A oração tem sido a marca da igreja. A oração tem sido a marca do cristão. Uma igreja conhecida por igreja que ora, que fala com Deus. A oração é o alimento. A oração é o oxigênio da alma. Sem oxigênio, o que acontece com a sua alma? Ela morre. Daniel orava quantas vezes? 3 vezes. Paulo orai sem cessar. Orai sem cessar e nunca esmorecer. Nós vamos ver que a vida de Jesus é uma vida de oração. Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos do Senhor nos ensina a profetizar. O Senhor nos ensina a expulsar demônios. Não, o Senhor nos ensina a orar. A importância minha e sua da oração. Assim nós vamos vencer. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortaleza, sofismas. É a oração. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de dar um joinha, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vocês vão me desculpando aí, a gente tô há pouco tempo fazendo vídeo, tô há pouco tempo aí, então a gente vamos acertando algumas falhas, alguns problemas, mas a gente vamos caminhando. Mas eu peço a sua ajuda, para que você nos ajude, para que mais pessoas compartilhem esse vídeo e a gente vamos caminhando, crescendo na graça e no conhecimento. Cada dia a gente vai melhorando um aspecto e eu conto com você. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. A paz do Senhor. Amém.